Começando aqui o nosso boletim informativo, vamos repercutir agora então a política nacional, porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, participou de uma missa na cidade de Bandeirantes, lá no interior do Paraná, no último sábado, acompanhado da esposa Michele e da filha Laura. O presidente Bolsonaro, inclusive, fez a primeira leitura da Bíblia. Depois, em conversa com apoiadores, falou sobre a redução do limite de repasses da Lei Rouanet e sobre o veto feito ao projeto aprovado pelo Congresso Nacional, que criaria a Lei Paulo Gustavo. Ele disse ter intenção de redirecionar o dinheiro para projeto de agropecuária. Na noite da última sexta-feira, ele havia participado de uma feira agropecuária em Londrina, também no interior do Paraná. Abre aspas, então, aqui para a fala do Bolsonaro. Agora aprovaram a Lei Paulo Gustavo, 4 bilhões para governadores aplicarem em cultura. O governador Rui Costa vai aplicar em que na cultura na Bahia? Naqueles figurões que ficaram fora da Lei Rouanet? Nós estamos trabalhando aqui, estamos precisando de 2 bilhões de reais para as santas casas e 3 bilhões mais ou menos para a gente acertar o final do agronegócio, das secas e todos os problemas que nós tivemos. Então esse dinheiro podia e pode perfeitamente ir para lá. Se o pessoal mantiver meu veto, nós temos como resolver os problemas das santas casas, que fazem um trabalho excepcional e um volume muito grande perante as pessoas necessitadas, e também dá uma sobrevida não, ajudar o nosso agronegócio, tendo em vista a seca que se abateu nos meses, em especial na região sul, comentou o presidente. O projeto que criaria a Lei Paulo Gustavo pretendia direcionar 3 bilhões e 800 milhões de reais para o setor de cultura, a fim de amenizar os impactos causados pela pandemia de Covid-19. Governadores e prefeitos decidiriam como aplicar esses recursos. O veto de Bolsonaro ainda pode ser derrubado no Congresso Nacional, apesar de o presidente já ter anunciado a intenção de utilizar essas verbas para mitigar os impactos da seca no sul do país, que prejudicam a agropecuária e também utilizar na manutenção dos serviços de saúde das santas casas. O presidente também comentou a alta da inflação dos alimentos. Em março, o índice de preços ao consumidor amplo bateu 1,62%, a maior taxa para o mês nos últimos 28 anos. Abre aspas novamente então para Bolsonaro. O mundo todo agora está numa inflação de alimentos grande, fruto da pós-pandemia, do fique em casa e a economia a gente vê depois. E também pela questão da guerra da Ucrânia e Rússia. E o Brasil desponta no momento como o melhor país para investimentos, entre outras coisas. Lá fora, inclusive, já começa o desabastecimento. Aqui, dado ao agronegócio nosso, dado à política externa do Brasil também, que nós fomos na Rússia conversar com Putin, um dos assuntos mais importantes tratados foi a questão dos fertilizantes para vir para cá. Estamos tendo uma inflação alta nos fertilizantes que repercute na ponta da linha no mundo todo. E aqui é uma terra maravilhosa, ninguém tem o que nós temos no mundo todo. Aqui é a nossa terra, é recuperar isso aqui e tocar o barco, disse o presidente. Bom, nesse recorte aqui, inúmeras questões. Realmente a inflação é um fenômeno mundial, posto que até os Estados Unidos estão convivendo com alta de preços que eles nunca observaram. Isso é tanto verdade que o mercado está em polvorosa, porque lá os juros norte-americanos vão subir 0,5 ponto percentual, que não é o normal, né? Os juros lá sempre ficaram entre 0 e 0,25, devem virar o ano com 3%, insisto, bastante elevado para os padrões norte-americanos. A Argentina tem uma inflação anualizada de quase 60%. Outros países da zona do euro, alguma coisa perto de 4 a 5% ao ano. O Brasil, com esta inflação de março, chega próximo aos 11%. Isso vai levar a aumento da taxa de juros na próxima reunião do Copom. O Ministério da Economia tem reduzido IPI, tem trazido também a possibilidade de importar produtos com redução de tarifas na tentativa de aumentar a oferta. A pandemia criou um desequilíbrio entre oferta e procura, e a guerra agora potencializou também alguns insumos, entre eles as commodities, tanto alimentícias como metálicas, e principalmente a questão do petróleo, que não para de subir, e não obstante o dólar está mais calmo aqui no Brasil, a alta em dólar acaba neutralizando a queda em reais.
Este é um ponto. A lei Paulo Gustavo. Na verdade, o Bolsonaro fala de aplicar no agronegócio, mas ele não tem como fazer isso, pelo menos da maneira que está concebida a lei, porque é um dinheiro represado para a cultura. Ele é um dinheiro que antigamente era administrada pela Ancine, né, que é a agência que regula a parte de cinemas, etc. Havia ali uma pressão grande para destinação de dinheiro e que nunca chegava na ponta. A ideia do Congresso, com a lei Paulo Gustavo, que foi uma homenagem ao Paulo Gustavo que morreu pela Covid, era socorrer os artistas na ponta. Mas como há uma questão ideológica nesse meio e o secretário de Cultura, o Farias, está nesse impasse, o Bolsonaro, tudo que envolver artistas, notadamente aqueles que se posicionam favoravelmente ao Lula em detrimento a ele tende a vetar. Eu acredito que o veto dele cai no Congresso Nacional. E também entendo que ele perdeu uma grande chance, posto que é um valor carimbado, não vai está comprometendo o orçamento que já está lá destinado a esse valor, ele acaba se desgastando com um setor que está gerando um grande desgaste para ele. Seria uma sinalização de uma certa paz num ano em que o Bolsonaro precisa de menos críticas. Aí ele erra a mão, segue os seus seguidores, né, segue a fala dos seus seguidores e com isso acaba perdendo uma importante oportunidade de se aproximar. Esse é o Bolsonaro, ame-o ou odeie-o. 6 horas mais 17 minutos, 6h17, os senadores Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, e Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte. Olha, você escolheu dois nomes, Oriovisto e Stevenson. Stevenson. O Stevenson é filho do Steven, né? Isso, é Stevenson. Isso, exatamente, trabalha com som. É isso. O que eles fizeram, Bizarro? Olha, o Oriovisto e o Stevenson são senadores, né, do Podemos, um do Paraná e outro do Rio Grande do Norte, retiraram suas assinaturas para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, né, uma CPI, que investigue possíveis irregularidades no Ministério da Educação. Segundo o Oriovisto, embora acredite que fatos graves ocorram no Ministério, uma CPI tão próxima das eleições acabará em palanque eleitoral. De acordo com Stevenson, trazer essa discussão para dentro do Congresso Nacional em um ano eleitoral serviria apenas para dar palanque político para a oposição. Entretanto, afirmou que todas as denúncias de crime devem ser investigadas e os criminosos punidos. Sem o apoio dos parlamentares, o requerimento fica com 25 assinaturas, faltando então 2 para atingir o mínimo necessário para dar procedimento ao processo de reabertura, ou melhor, de abertura das investigações. Se atingir novamente as 27 assinaturas, o documento vai ao plenário para a leitura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas, que decide sobre a abertura ou não da CPI. A crise no MEC começou após, né, a imprensa ter revelado um áudio do então ministro Milton Ribeiro, dizendo que os municípios próximos ao pastor Gilmar Santos teriam prioridade em suas demandas. Em depoimento à Polícia Federal, o Ribeiro confirmou a autoria do áudio, mas afirmou que a gravação foi retirada do contexto. O Randolfo Rodrigues queria essa CPI para de novo chamar para si, né, os holofotes num ano de eleições. Ele não concorre a cargo eletivo porque ele tem um mandato de mais de 4 anos, mas ele vai coordenar a campanha do Lula. Ele já disse isso. Abriu mão até da sua candidatura no seu estado, que ele poderia concorrer a governo. E ele gostou daqueles holofotes da CPI da Covid, né? Então, diariamente a imprensa cobria e colocava o seu nome em destaque. Houve, inclusive, denúncia de fraude nas assinaturas. Uma senadora, a Rose, denunciou que ela não teve autorização para aquela assinatura. Isso criou um outro obstáculo, que é a legitimidade e a segurança do voto digital no Senado Federal e na Câmara dos Deputados como um todo. A turma do Deixa Disso fez um trabalho nesse fim de semana. 2 que apontaram a assinatura retiraram as suas assinaturas. A não ser que tenha tido alguma novidade de ontem para hoje, dificilmente isso passa. No momento em que você tem eleições, o que menos o país precisa desviar a atenção com uma CPI. Os casos do Ministério da Educação devem ficar embaixo do tapete em absoluto. Usar legitimamente todas as instâncias, o Tribunal de Contas da União, né, as investigações independentes, o Ministério Público, para apurar até esgotar. Mas insisto, num ano como esse, com tantos problemas que o Brasil tem, não é hora de dar holofote para quem quer só ter louros políticos.
Muito bem, 6 horas mais 20 minutos. Esse é o Cidade 360, jornalismo em todos os ângulos. E o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, afirmou neste domingo que a declaração de Lula em defesa do aborto foi, abre aspas, estapafúrdia. Em sua sabatina na Brasil Conference, o pedetista argumentou que o debate sobre as chamadas pautas de costume favorece a reeleição do presidente Bolsonaro e atribuiu a insistência nestes temas a uma suposta burrice do campo da esquerda. Vamos abrir aspas aqui ao Ciro Gomes. Nosso povo é criptorreacionário, crescentemente neopentecostal e profunda e enraizadamente cristã em matéria de costumes. Então, pensa se um político tem o direito de se meter na minha família para me dizer como eu devo tratar um filho gay meu, afirmou, ponderando, contudo, que é a favor de políticas afirmativas. Olha, Ciro Gomes acrescentou, né? Abre aspas novamente então para o Ciro. Porque o Lula tinha que dar uma declaração estapafúrdia como a que ele deu agora, que todo mundo tem direito a fazer o aborto? Que coisa mais simplória para um assunto tão grave. Qual o poder que Lula tem sendo presidente por 14 anos ou mandando na presidência do Brasil que não resolveu essa questão? Porque ela é insolúvel. Nesse domingo, o presidenciável do PDT defendeu que a pauta das eleições de outubro tenha foco em temas como economia e emprego. O debate contra a atual presidente deve ser realizado, ele disse, e não sobre o kit gay. Olha, quanto à política econômica de seu eventual governo, Ciro voltou a defender a revogação do teto de gastos, que é aquela regra fiscal que limita o gasto da União à inflação, né, e à taxação de grandes patrimônios. Ele afirmou que a democracia brasileira fracassou explosivamente em desenhar um modelo de desenvolvimento econômico. Criticou também o sistema de câmbio flutuante adotado pelo Banco Central, que, segundo ele, gera incertezas para o business plan das empresas. Temos indústria indo embora porque ninguém consegue fazer conta no Brasil, porque o câmbio se tornou instrumento de demagogia, afirmou. O Ciro Gomes, ele já foi da área econômica, ele tem conhecimento de economia, mas erra muito fortemente nessa questão aqui. Os países capitalistas que deram certo adotam metas de inflação, câmbio flutuante e rigor fiscal. Ele, na sua fala de ontem, ataca dois pilares do que deu certo em outros países capitalistas. Ele fala do fim do teto de gastos, portanto, bagunça fiscal, libera geral, que é a mesma pauta do PT, né? Não quer controle de gastos públicos, como se o Estado pudesse gastar infinitamente sem consequências, e fala de abrir mão do câmbio flutuante. Ele quer o quê? Tabelar? E nós já fizemos isso em algum momento. Nós tivemos grande. A Argentina está no que está porque tentou engessar a cotação do dólar. Há erros na condução da política econômica atual? Penso que sim. Erraram a mão quando demoraram para aumentar a taxa de juros, erraram a mão por não abrir rapidamente a economia para o resto do mundo para abastecer o mercado, erraram a mão em não levar em frente pautas reformistas como prometidas, mesmo em ano de pandemia. Por outro lado, mantiveram esse tripé macroeconômico das principais economias que deram bem. Insisto, manter metas de inflação, o Brasil tem, não está cumprindo, mas tem. Manter câmbio flutuante, ou seja, lei de oferta e procura, e rigor fiscal. Abrir mão de qualquer um desses tripés é aventura econômica. A aventura econômica afugenta o capital estrangeiro, dificulta investimentos no país. Quanto o grande patrimônio, concordo que ele tem que ser tributado, mas sabe o que vai acontecer? Eles vão, como tem grana, né, são os grandes patrimônios, sabe o que eles vão fazer? Eles vão mudar a sede deles fora do Brasil. Infelizmente, essa é a realidade brasileira. Na reforma tributária, tem que deslocar um pouquinho o imposto indireto para o imposto direto. O indireto é esse que você paga sobre o consumo, sobre a produção, e o direto sobre o patrimônio e a renda. Isso já tem que ser feito. Tem que deslocar em parte também para serviços. Fora isso, nós não vamos conseguir. Ciro Gomes não aprendeu nada nos bancos das universidades no tocante à economia.